E isso é por isso que eu falo que sobre a necessidade de pedir a auditoria da dívida, de pedir a moratória da dívida, de mudar a política tributária de Dilma, porque ela está tirando os impostos que provocam distribuição de renda, que são a CSLL, a Confins e a CSLL, que são para a saúde e para a Previdência, ou seja, para a Seguridade Social. É a Seguridade Social, o aumento do salário mínimo, uma coisa boa do governo de Lula. Não é? E a Bolsa Família, que distribui a renda que, pela outra política, é concentrada. Ora, ela está justamente diminuindo o orçamento que distribui renda e concentrando e fazendo uma política de concentração de renda. Ela devia botar em operação a tal lei de taxação das grandes fortunas, mudar como é que chama? As alíquotas, fazer uma nova programação de alíquota para o imposto de renda, para não penalizar tanto quem ganha até 20 salários mínimos. E aumentar e criar alíquotas para quem ganha mais de 100 salários mínimos, 50 salários mínimos. Não. O cara que ganha, digamos, está em torno de talvez uns 15 salários mínimos, já entra na alíquota de 27%. E o cara que ganha 100, na mesma alíquota. Isso é um absurdo. Então, deveria reestruturar as alíquotas do imposto de renda, fazer a taxação das heranças e das grandes fortunas, proporcional à taxação, certo? E pode até taxar os banqueiros. Os banqueiros não pagam imposto. As operações, justamente, são as operações especulativas que são isentas de imposto. Pode ver lá na folha do imposto de renda. Rendimentos não tributáveis. As especulações, o contrário. A CPMF pode voltar. O CPMF não é um imposto. O problema é que era imposto a mais. Nós já pagávamos imposto demais, botar mais um. Então era natural que se ficasse contra. Mas se volta a CPMF, que é para a Seguridade Social, principalmente para a saúde, e se diminui as alíquotas do imposto de renda para quem ganha até 20 salários mínimo, a volta da CPMF é boa. Então nós vamos bater com Dilma, não por causa de Dilma, mas por causa dos banqueiros, com a política interna dela tributária, com a política de pagamento de juros da dívida, certo? E com a política de privatizar a Previdência. Então, nós vamos bater contra essas políticas, mas não é porque seja contra Dilma ou contra Lula. Como dizia um cara que não gostava do governo do PT. Não, eu não tenho nada contra Lula, mas se eu dou um chute na virilha de Bush e quebro os dentes de Lula, a culpa não é minha. Né? Então eu estou nessa linha. Eu quero dar um chute lá em Bush, nos banqueiros. Mas se Lula está na frente, e Dilma, a culpa não é minha. Então eu, na última Assembleia, disse, eu prometo, não falo no nome de Dilma mais, não falo em Lula, não falo também em FHC, porque tem os FHCistas. Mas vamos mudar esse modelo, que é um modelo de traição nacional. Se todo mundo se incorporar disso, os patrões dos governantes brasileiros vão dizer, poxa, rapaz, dê logo esse aumento, porque o negócio está tomando um rumo perigoso. Como fizeram com o Lugo. O Lugo foi o candidato da CIA em 2008. Mas aí vem as informações da CIA, esse cara, se ele não cair, vai ser um milagre. Não vamos nos sujar por ele, não. Tira esse cara aí, o vice dele é liberal, é melhor do que ele. Né? Pode acontecer isso com o Dilma. Pode acontecer isso, mas a culpa não é minha. Eu só quero ser contra o modelo. Aí pode ser que eles recebam uma ordem e deem alguma coisa para nós.
Fora disso, a greve não vai. Agora, se a greve aprova a política externa de Dilma e aprova a política interna dela, ela, como ela disse, vou jogar duro. Não tenho medo dessa gente. Professor, para concluir este bloco, quais as perspectivas da Assembleia na atualidade? A Assembleia que recuperou o fôlego, o ânimo para a luta. Bom, essa Assembleia, aliás, o movimento de greve na UFBA, não pensem que ele foi um movimento racional. Por isso que ele é forte, porque é irracional. Chegou um ponto que todo mundo disse, basta. Mas sem formular por que o basta. É porque estão sentindo, é um sentimento. E isso, todas as greves que são assim, têm uma tendência de ser vitoriosa. Mas ela está sendo burocratizada. Por isso que eu digo na Assembleia, depois, o peão da Coelba que dizia, depois que inventaram essa história de análise de conjuntura, a gente não ganhou mais nenhuma greve. A greve está sendo burocratizada. Inclusive, enfiaram essa merda dessa Assembleia para tirar o artigo 16 de um estatuto que já tinha sido enterrado. Desenterrar um natimorto para fazer um transplante, né? Isso aí prejudicou muito. Tanto que as assembleias foram se esvaziando aos poucos, mas mesmo assim ainda estão fortes. Então, nós temos que ver, agora que esse fantasma do Estatuto da PUB foi afastado, né? Vamos ver como é que a Assembleia não tem mais que discutir isso, como é que ela vai reagir na próxima, diante principalmente das ameaças do governo. Aí vamos aclarar as coisas. O fato de termos sangue novo na UFBA, né? Professores que entraram recentemente, isso dá um alento? Primeiro porque os outros quadros já estão até morrendo. Até morrendo. Não pode nem vir à Assembleia porque estão com artrite e outras coisas mais. Segundo, porque esses novos quadros estão entrando com as grandes dificuldades que nós não tínhamos antes. Estão entrando com a degradação da coisa. Estão entrando com a precarização do trabalho. Certo? Estão entrando com a supressão do seu direito de se aposentar com salário integral. Certo? Então, esse pessoal, ao topar com esse movimento, esse pessoal será politizado e sentirá o gosto de lutar, que estava sendo anestesiado, né, pela direção da PUB durante esses 12 anos. Durante 12 não, desde 2006. A partir de 2005, por aí, desde 2006, que essa nova direção, essa nova corrente proificista, um colega meu me corrigiu porque eu estava chamando de proifista, não, é melhor proificistas. Os proificistas anestesiaram, sob todos os modos possíveis, a participação política da PUB. Agora, esse movimento vai dar o batismo desse pessoal novo. E esse pessoal novo agora, assim como diz a fábula de Cláudio, e agora que o cordeiro sentiu o gosto do sangue, entendeu? Fábulas fabulosas do Cláudio, ele não vai se comportar mais como cordeiro. Considerações finais, professor? Bom, repetir Confúcio, se quer comida de príncipe, tem que ter dente de príncipe. Tem também uma... Não, essa eu não vou dizer porque podem tomar como ofensas pessoais, certo? E a outra temos que fazer uma ofensiva política para meter medo ao governo que está aí. Não podemos ter medo de ir fazer
manifestação contra o Banco Central com medo de ser atropelado na frente. Isso não tem sentido, certo? Não podemos ter justificativa desse tipo para não atacar a política do governo atual, o modelo econômico atual.